Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Mirna, eu sou de Salinas e vim aqui apresentar um seminário para vocês do curso de licenciatura em Pedagogia, Campus Araçuaí, pela Universidade Aberta de Montes Claros, UFNMG. Esse trabalho eu venho representar a Tânia, né, também. Esse trabalho é sobre a prática de ensino 1, a disciplina Representações sobre o fazer do docente. Nós vamos trabalhar 2 artigos e a relação entre eles. A importância do ato de ler, em 3 artigos que se completam, do autor Paulo Freire, e o artigo A Imaginação Sociológica em Sala de Aula, a autora Natália Braga de Oliveira. Considerações iniciais. A importância da educação no processo de formação de cidadãos críticos. Nós vamos tratar esse assunto aqui, abordando esses 2 temas. Abordaremos a relação entre o ato de ler e a imaginação sociológica em sala de aula. A interdisciplinariedade desses 2 temas, a correlação dos 2, iremos trabalhar em conjunto. A importância do ato de ler em 3 artigos que se completam. Essa é uma obra de Paulo Freire, que ele escreveu em 1982. Ele retornou ao Brasil em 1980 e em 1982 ele escreveu esse artigo, que vem completar 3 outros artigos que ele já tinha escrito fora do Brasil. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Como avaliar o mundo? Muito interessante este artigo. Este artigo constitui uma palestra sobre a importância de ler, uma comunicação sobre as relações da biblioteca popular com a alfabetização de adultos. É um artigo que expõe a experiência de alfabetização e pós-alfabetização de adultos desenvolvida pelo Paulo Freire e sua equipe na ilha de São Tomé e Príncipe. A leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas certa forma de escrevê-lo ou reescrevê-lo, de construir a escrita, de construir o saber e o aprender. A compreensão do texto a partir da leitura crítica com a percepção do contexto, da formação do educador e do educando. Desde que ele voltou no Brasil em 1980, ele se perguntava o que ele poderia de interessante contribuir. E ele, através dos 3 artigos que ele já tinha escrito, dos cadernos de cultura popular, ele veio escrever esse artigo agora, que ele aplicou com os adultos dessas ilhas na costa ocidental da África. Uma ilha, a ilha de São Tomé tem 69.149 habitantes. E a do Príncipe tem 4.662 habitantes. Essa é uma experiência que aconteceu lá em 1970. E ele veio trazer essa experiência, contribuir para a educação e o aprendizado em 1982. Vale ressaltar que o ato de educar é um ato solidário, social, de contribuição, de doação. O educador também aprende com os educandos, porque à medida que ele doa, ele recebe o feedback, o aprendizado, e assim o educador vai construindo o saber. A reflexão sobre o processo de aprendizagem que ocorre dentro e fora da escola. Dentro, não é apenas dentro da sala de aula. No ambiente escolar, o aprendizado é um processo que vem em conjunto com o ambiente, com a sociedade. Agora nós vamos interpretar a imaginação sociológica em sala de aula,
que é um tema da disciplina de Sociologia. E no final nós vamos concluir esses dois temas, a relação entre eles. O que é imaginação sociológica em sala de aula? É uma imaginação social. O termo imaginação sociológica foi criada pelo sociólogo Wirt Mills. Em sua obra diz respeito à percepção do mundo, como a vida particular dos sujeitos está intimamente vinculada aos contextos sociais mais amplos. Então, é o contexto social que o aluno, o aprendiz está inserido, contribui a partir daí a imaginação do indivíduo e a sua própria experiência com o seu ali no sociocultural, contribui para o seu crescimento e aprendizado. Imaginação sociológica. O exercício dessa imaginação é um instrumento eficaz na construção de respostas e tais questionamentos permitem aos estudantes uma conexão entre o cenário social e suas particularidades. Essa imaginação do saber entre o que ele ouve, o que ele escreve, essa imaginação na mente que faz com que ele contribui para o seu ambiente, preparar os estudantes a pensar com os acontecimentos do dia a dia e sua realidade social. A partir daí, vamos formar cidadãos sociais e politicamente ativos. O professor deve despertar o interesse do aluno, do educando. Ele deve ter esse papel essa é a importância da sociologia, despertar o aluno para esse saber. Um dos elementos importantes da imaginação sociológica é a curiosidade, na compreensão dos processos históricos, da contribuição à história, do saber, como esse saber foi construindo e as mudanças e dinâmicas do presente. A história, o social com o presente. Conclusão. Agora eu quero fazer uma relação entre o ato de ler, né, e a imaginação sociológica em sala de aula. A contribuição desses dois pesquisadores. A educação no processo de transformação da sociedade. A educação, ela muda a sociedade, ela contribui para o crescimento da sociedade. Ela insere a pessoa na sociedade através do saber, da sua contribuição. Prática pedagógica através da relação, da reflexão e da relação da própria vivência com o que ele aprende. Ele vai pegar a sua bagagem cultural, sociocultural, de vivência e ela vai fazer uma relação com o que eles têm aprendido. O ler, o escrever, o pensar, o reler, reescrever e discutir. E ali a sua imaginação com o seu social formar o saber. Interação entre aluno e professor, conhecimento, leitura crítica do mundo para a formação de educandos críticos e politicamente ativos na sociedade, com o intuito de contribuir para o crescimento do saber e que participe ativamente no processo de mudanças sociais. E isso é o trabalho que eu gostaria de finalizar. Muito interessante, aprendi muito com isso e agradeço a atenção de todos. Espero que vocês também tenham aprendido bastante. Muito obrigada pela atenção.